Podemos começar, então? Vamos fazer uma oração? Vou pedir que a Suzana ore por nós nesse começo, e a pastora Laurilene está com a gente hoje, inaugurando agora aqui um começo de colaboração com a gente, com a classe. Nós lembramos que ela não está dando aula para as crianças agora, então está disponibilizada e resolvemos já puxá-la para cá, tá? Então vamos lá, Su. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reencontrarmos no dia de hoje, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, para nos confraternizarmos também, Senhor Deus, podermos nos ver, falar uns com os outros, Senhor Deus, coisa que temos sentido muita falta nos últimos tempos, Senhor. Esse distanciamento, nós nos alegramos por podermos estar juntos neste momento e te pedimos a Tua companhia para este estudo que a pastora irá trazer para nós, que nós possamos refletir, que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos neste momento, Senhor Deus, e que Tu estendas a Tua bênção e a Tua companhia para todos os irmãos e irmãs que não puderam estar conosco hoje, que onde quer que se encontrem, sintam a Tua paz, sintam abençoados e guardados por Ti. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastora, a gente costuma fazer assim, ó, uma meia hora de exposição, daí o Luiz fecha todos os microfones, fica só o seu, e depois, então, a gente abre para discussão, tá? Para não ficar aquele barulho interferindo na fala de quem está dirigindo o estudo, tá? Tá bom. Eu não sei se eu gasto a meia hora para poder falar, Tudo bem, né? Mas tudo bem. De qualquer coisa a gente avisa para ele, ele abre antes, né? Mas nós vamos, nesta manhã, a revista, né, a lição de hoje é sobre crer, servir e cuidar. É um tema que está cercando, né, as nossas vidas aí nesses dias, né, especialmente agora, né, com a pandemia. Semana passada nós falamos sobre a palavra, né, e a força que tem, nós recebemos, né, através da palavra, e agora, nesse novo dia, né, ou para hoje, nós temos aí essa lição sobre crer, servir e cuidar, que é a lição 4, baseado no texto bíblico de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, que é, como nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. E aí, então, nós vamos ler o texto bíblico para a gente poder estar entendendo, né, um pouco melhor, embora a gente já conheça a história, mas acredito que é bom, né, a gente conseguir ler, né, o texto bíblico, e a partir, então, do texto bíblico, a gente levanta os nossos questionamentos, né, e vê naquilo que o tema pode, então, estar nos ajudando. Diz assim o texto bíblico, Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo terem roubado, causaram ferimentos, se retiraram e deixaram semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo.
certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhes os ferimentos, e aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei a você quando voltar. Qualquer um destes 3 que parecer ter sido, qual destes 3 parece ter sido mais próximo do homem e que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu então o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede de igual modo. Palavra do Senhor. Aí, em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Quando a Bíblia não é da gente, a gente tem todos os problemas para ler, né? Mas eu vi que ela estava aqui, falei, eu vou usar essa mesmo. E aí a gente tem todos os problemas quando não é da gente, mas tudo bem. Então, o texto bíblico, ele já inicia dizendo que Jesus estava diante de um intérprete da lei. Então, era alguém que conhecia, né, a lei, que conhecia a palavra. E aí, então, no início da parábola, ele sugere, então, uma disparidade, né, que é entre você saber o que está escrito, você ler aquilo que está escrito e você interpretar aquilo que está escrito. E aí, então, para esse intérprete da lei, Jesus, então, faz esse confronto com ele. Você sabe aquilo que está escrito, agora, como que você interpreta aquilo que está escrito? Então, é isso que a parábola, ela parece que nos chama, né? E talvez seja este o ensinamento que a parábola tem para nós, dentro dos questionamentos que ela faz, né? Do servir, do crer, do servir e do cuidar. Então, como é que você sabe aquilo que está escrito, mas como é que você interpreta, né? Qual que é a sua reação diante daquilo que está escrito? E aí ele conta a história, depois que o homem diz para ele que ele sabia, confirma para ele, né, que ele sabe aquilo que está escrito, porque Jesus faz a pergunta e baseado na lei, ele coloca aquilo que está escrito, até onde ele estava entendendo. Só que ele não faz a interpretação da prática disso, ele vem somente depois do ensinamento da parábola. Aí é que parece que ele cai em si, né, e fala, não, olha, é isso mesmo, né, que está escrito. Qual desses, então, que você diz que está mais próximo daquilo que você sabe diante da lei? E aí, então, é quando ele se volta, mas lá no final, depois já do conto aí da parábola. E quando Jesus ele fala da parábola, ele fala a respeito do caminho, né, que estava fazendo de Jerusalém para Jericó, e a gente já conhece essa parábola, sabe, da região, né, que era uma região de montanhas, muito propícias, né, para violência, para assaltos. E aí, então, o Senhor Jesus fala e traz aí 2 personagens para essa parábola. Até quando a gente lê as falas da lição, a gente vai perceber que, olha, talvez ele está querendo falar e diz algumas partes, né, da história, daquilo quando a gente estuda o texto bíblico, que talvez o sacerdote e o levita não tenha passou, né, por este homem e não tenha acolhido, né, a dor, o ferimento, a situação que ele estava ali vivendo, porque eles estavam indo de tarefa para o templo. Talvez seja uma justificativa, né? Olha, eles estão indo para o templo, vão servir, e o que a lei fala? Né? A lei fala que quando o sacerdote ou o levita, ele estava a serviço do templo, lá em Números, e tanto em Levítico, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, vai falar da prescrição do sacerdote diante do morto. Então, se fala que o homem estava
já à vista de morrer, praticamente semi-morto, ele não iria tocar naquele homem porque ele não sabia, né? Se ele, olha, de repente ele pode morrer, e aí, como é que eu vou ficar indo para o serviço? Né? Então, aí diz que, olha, se ele tocasse em algum morto, lá em Levítico capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, fala que se você toca no morto, você fica 7 dias afastado da congregação. Então, era uma prescrição da lei para o sacerdote e para o levita. Por isso que talvez tenha aí não uma justificativa, mas quem sabe, né, aí eu está dizendo, olha, se ele está indo, né, a serviço aí do templo, então ele pode passar, né, de largo e não cuidar desse que está aí, né? E fala que, olha, se ele estivesse a serviço do templo também, e ele tocasse, então ele ficaria 7 dias afastado, e depois desses 7 dias, ele teria que ter, então, a permissão através do rito da purificação. Então, aí ele teria que, durante esses 7 dias, fazer o ritual da purificação, e só então, depois ele ter do ritual da purificação, que ele iria entrar para estar agora falando ou transmitindo novamente ou exercendo novamente o seu ofício. E esse era aí a prescrição para o sacerdote e para os levitas. Depois, lá em Números, vai se confirmar toda essa prescrição, colocando, né, até coisas maiores que eles precisavam estar observando. Então, talvez com isso daí justifica o fato dos dois terem passado aí de largo diante deste homem que estava a caminho, né? Talvez. Mas o que o Senhor Jesus queria estar colocando de fato, e o que nesta manhã nós queremos estar vendo, né, para as nossas vidas e através da lição que nós estudamos, olha, que mesmo que com todo o conhecimento que eles tenham, né, da palavra, exercendo o ofício de sacerdócio ou de levita, com aquilo que eles já conheciam do ritual religioso, com toda a prescrição que tinha no Antigo Testamento e que trazia, né, aí para eles, isso não podia ser maior do que o compromisso com a vida humana. Então, o compromisso com a vida humana, ele precisa estar acima, né, do ritual aí da religião, né? Então, o que o Senhor Jesus quis tentar, né, fazer aquele intérprete da lei entender era isso, porque ele disse todo o compromisso e o ritual também religioso que ele estava trazendo. Olha, você ama o Senhor teu Deus, ama o próximo como você mesmo. Então, ele sabia, né, do compromisso que ele estava trazendo. Só que agora ele fala, olha, o nosso compromisso é maior com a vida humana. Então, o que o Jesus estava querendo trazer para ele era esse compromisso aí maior com a vida humana. E aí, então, nós temos que pensar em 3 momentos do texto bíblico e da lição. Primeiro, no que nós cremos, a lição fala que, olha, é crer, servir e cuidar. Então, primeiro, no que nós cremos. Segundo, a quem nós estamos servindo, e terceiro, de quem que nós temos que cuidar, a quem nós temos que cuidar. Então, esse é o momento para a gente poder estar pensando. E na revista, lá na página 25, ela vai dizer assim, olha, no que diz respeito ao samaritano, no que diz respeito ao sacerdote e ao levita, nós vemos que talvez eles tenham as suas desculpas se eles estiverem a caminho do templo e se estiverem aí no ofício, né? Mas que não é desculpa diante do atendimento ou diante do ser humano que eles estão ali para poder estar atendendo, né? Mas aí, quando fala a respeito do samaritano, ele fala assim, olha, o mestre eleva o samaritano no modelo de serviço que se espera em herdar a vida eterna. Que atitudes que ele demonstrou aí nesse modelo de serviço? Primeiro, a atitude de ajudar, né? Na página 25 está assim, a atitude de ajudar e o se compadecer, né? Se colocar mesmo no lugar daquele homem.
A gente só consegue ajudar as pessoas e só consegue colocar como prioridade a necessidade delas na nossa vida se a gente tiver compaixão, né? Se a gente se colocar compaixão, né, na causa que ela está vivendo, naquilo que ela está vivendo. Porque senão, o que nós vamos estar mais próximo, talvez, é do levita e do sacerdote. A gente vai estar sempre passando a largo, né, ou no descompromisso com essas pessoas, porque não temos a compaixão, né? Ainda não colocamos compaixão a causa dela no nosso roteiro de vida, né? Naquilo que a gente acredita para a nossa vida. Então, aí nós precisamos, né, estar ajudando. Aí o texto a lição, né, vai estar dizendo que, olha, ele se importou com aquela pessoa, então você se importa, né, aí na ajuda, e se compadece aí daquela pessoa, né? Então, ele se compadeceu daquilo que ele estava vivendo. E aí, quando nós olhamos para esse se compadecer e olhamos para as 3 questões, né, que nós nos dispomos, né, nesta manhã a refletir um pouco, é o que nós cremos, né? E nós, aí a gente vai dizer de nós, enquanto cristãos e especialmente metodistas, o que nós metodistas cremos, né? Será que nós podemos responder como intérprete da lei? Nós cremos, né, em Deus e no amor de Deus, e cremos também na nossa responsabilidade para com o próximo. O homem coloca no amor ao próximo, né? Então, olha, no que nós cremos, a quem nós estamos servindo, né? Será que nós nos dispomos também a estar servindo a Deus, mas olhando bem de longe as necessidades, né, que a pessoa está vivendo? E como que nós estamos cuidando? De quem nós estamos cuidando? Ou a quem nós precisamos, né, estar aí com o nosso olhar de cuidado aí nesses dias? Nós estamos vivendo um tempo, né, dentro da nossa casa, em que às vezes nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa, né, do compromisso do cuidado. E o cuidado, a parábola traz muito bem, ele traz um envolvimento, um desgaste, né? Porque você vai se envolver, você vai se desgastar, você vai deixar se gastar, né? Não se desgastar, mas você vai deixar se gastar, você vai se empenhar, né, com a causa da pessoa. E também depois o texto bíblico ele traz aquilo que o cuidado a gente fala, que é a prestação de contas, né? Olha, vocês viram que no final da parábola, quando o samaritano está falando com o hospedeiro, ele diz para ele, olha, e se alguma coisa depois faltar, você me avise. Ou seja, ele vai pedir contas daquilo que o homem, né, do que o hospedeiro estava fazendo para com aquele homem, né, que estava ali aos cuidados dele. Então, no cuidado também, a gente tem essa responsabilidade e essa prestação de contas, né? Então, nesta manhã, nós queremos, à luz desse texto bíblico e à luz disso, olhar para aquilo que nós temos enfrentado, e a lição, lá na palavra que ilumina a vida, ela vai trazer aí, né, os enfrentamentos que a gente tem feito nos nossos caminhos, né, aí da missão, e ela vai trazer esse enfrentamento dentro do texto bíblico, que é o enfrentamento da violência, que hoje a igreja precisa olhar e se perguntar, né, olha, o que nós cremos? Qual que é o nosso compromisso para com essa violência que o nosso país, vamos olhar o nosso país ou a nossa cidade, né, ela tem enfrentado, e o que nós que cremos, como que nós estamos servindo a este povo, ou a quem nós estamos servindo, e como nós temos aí o compromisso do cuidado. Então, talvez a gente consiga, né, através da lição, trazer esse tema aí de reflexão mesmo para a nossa vida, mas é um tema de reflexão, de enfrentamento, mas que tem que precisar nos dar o compromisso, né, com essas pessoas a quem nós estamos servindo e queremos cuidar,
né? Porque a gente precisa, então, desse compromisso aí para com a vida delas. E aí, na palavra que ilumina a vida, lá no finalzinho da página 25, ele fala a respeito da violência e fala que a nossa missão, né, diante daqueles que estão caídos, é o serviço. Então, a nossa missão, ela é sempre de serviço. E aí ele fala que o tipo de violência que aquele homem sofreu, hoje em dia, há muitos indicativos e assustadores, né? Esses indicativos aí, para que a gente esteja olhando, né, para a vida das pessoas e está cada dia mais, né? Eu acredito até por conta, a gente fala assim, mas antigamente não era tão violento assim, ou antigamente não, talvez a gente não debatia mais, ou a gente não via mais o tema, ou as reportagens, ou as questões não chegavam, né, até a gente também da maneira como hoje elas chegam, e chegam a nós, né, nessa idade, chegam aos jovens, aos adolescentes e às crianças também. E aí, então, é momento da gente, então, procurar, né, enquanto igreja, estar fortalecendo, né, aí os nossos diálogos, né, a nossa discussão, a fim de que a gente consiga estar ajudando, né, aí primeiro, as pessoas que estão caídas e que necessitam do nosso cuidado, mas também fortalecendo toda uma geração, né, que vem aí depois e ajudando a eles a entenderem, né, esse tema que às vezes está tão próximo de nós, né, e a gente às vezes não consegue aí estar vivenciando nesse contexto, né, que a gente está vivendo aí de igreja, mas a gente sabe que ele está bem próximo de nós. Então, naquilo que nós cremos, nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós já sabemos, né, enquanto nós cremos, e nós temos também as nossas marcas, né, fundamentais. Eu até peguei a revistinha bem velhinha que a gente tem, né, daí das marcas fundamentais, né, de um metodista, que ajuda a gente, né, além daquilo que nós cremos, mas saber também, ó, que é nosso compromisso, né, o nosso compromisso com a sociedade, é o nosso compromisso com a vida, né, e aí, então, ele traz, olha, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na vida eterna, nós cremos na salvação, nós cremos e precisamos aí, né, do nosso compromisso com Deus, mas também é uma marca do metodista ter amor de Deus, né, em seu coração, e mais do que ter, porque às vezes a gente pode fazer como um intérprete da lei, a gente tem o amor de Deus, mas aí Jesus vem e pergunta, mas como que você vivencia o amor de Deus? Então, não basta a gente ter o amor, a gente precisa evidenciar o amor de Deus, né? Até porque, como a musiquinha das crianças, né? Quando a gente expressa, é que o amor aumenta, né? Então, não adianta a gente querer que ele fique somente para nós, né? E aí, então, diz, olha, o metodista é alguém que tem o amor de Deus em seu coração e evidencia este amor de Deus para a sua vida e para aí a sua caminhada, né? O metodista é alguém que olha para frente com esperança, e essa esperança, ela é revelada através da glória de Deus. Então, nós olhamos para frente, né, diante de todos tudo isso que a gente está vivendo, né, nesse contexto, né, especialmente nesses dias, né, e dentro do tema aqui, né, nesse contexto de tantas pessoas que estão caídas, tantas pessoas que estão precisando, né, necessitando mesmo, né, aí da nossa ajuda, nós olhamos, seguimos, né, para frente, aí na esperança da glória de Deus revelada através das nossas vidas, né? Então, são duas, né, aí das marcas que nós, enquanto metodistas, e eu acho, talvez para esta manhã, bem relevante naquilo que a gente está falando, né? E a gente poder voltar e olhar e ver que, olha, assim como o intérprete da lei, né, assim como aquele homem entendeu, né, que o compromisso dele era com a vida humana, nós também precisamos ter compromisso com a vida humana.
E quando nós falamos da violência, ela está bem próxima da de nós, né? E quando nós falamos de pessoas que estão caídas também, elas estão bem próximas de nós. Né? Ontem eu fui até o supermercado e quando eu cheguei no supermercado, os meninos ali do caixa, né, que ajudam a gente a estar ensacolando as coisas, eles estavam fazendo uma campanha para os moradores de rua, porque cresceu muito os moradores de rua. E aí, então, eles falaram assim, se a senhora mora por aqui? A pergunta foi, a senhora mora por aqui? Moro. Mora perto? Moro. Aí, se a senhora tiver uma coberta, se a senhora tiver uma blusa, a senhora pode trazer? Porque quando a gente fechar o mercado, nós vamos passar distribuindo para as pessoas, porque como choveu, molha tudo que eles têm, né? E aí, então, muitos não têm abrigo. E aí, então, eu achei interessante aquilo que eles estavam fazendo, e aí elas falaram assim, a gente também está pedindo, né, coisas para fazer comida, mas o gerente já deu. Então, a gente vai levar um pouco de sopa, alguma coisa assim. Então, eu falei, olha, são pessoas que estão bem próximas de nós e que estão caídas, né? Então, se a gente olhar na violência, se a gente olhar para esses temas, né, que nós estamos vivendo um pouco mais. Nós, graças a Deus, temos a oportunidade de estar em casa, né? Estamos isolados, estamos em casa, né? Mas algumas pessoas, especialmente no nosso país, elas não estão, né? E às vezes eu estava vendo uma entrevista, acho que foi na sexta-feira, com um infectologista, falando que a gente está longe de se ver livre do corona, com muita tristeza, né, que a gente recebe essas notícias assim que vem do jornal, mas ele dizendo que a gente ainda está longe de se ver livre dele. E aí ele disse, olha, tal, e aí a pessoa perguntou, e por que a gente não se sente mais impactado? Né? Estamos aí com mais de 113 mil mortes, né? E por que a gente não se sente tão impactado em nosso país? Por que a gente impactou quando estava lá na China com 5 mil, quando estava na Itália com 9, e a gente está com mais de 113 mil e a gente não se sente tão impactado? Ele disse, olha, porque talvez a nossa cultura, nós estejamos mais e fomos mais preparados para vivenciar grandes tragédias. Então, se de repente um avião caísse com 113 mil pessoas, então aí a gente talvez iria olhar e falar, nossa, que tragédia. Mas como as pessoas elas estão morrendo aos poucos, a gente também vai se acostumando aos poucos, né, com essas tragédias. E aí, então, ele disse, olha, pega aí uma cidade que tem 113 mil pessoas, como se a cidade não existisse. Aí é claro que eu fui lá na hora no Google saber, cidade paulista, que tem 113 mil pessoas. É como se a cidade de Ourinhos, né, deixasse de existir, é como se a cidade de Assis, né, que a gente conhece, né, passa por lá, já foi lá pregar e tantas coisas, deixasse de existir, né, como se a cidade de Valinhos, né, que está aqui perto da gente, né, deixasse de existir, porque são todas essas cidades, né? Então, olha, bota uma bomba ali e morreu todo mundo, né? Então, aí, esse é o impacto dos 113 mil, né? Uma cidade que não existe mais. Só que a gente vai se acostumando. E, para mim, o tema da violência também, hoje a gente, quando olha, né, para a violência nos telejornais, a gente já vai também, às vezes a gente, sim, fica indignado, mas às vezes também a gente olha e fala, mas o que eu vou fazer? Né? Então, como é que eu vou ajudar? Né? Então, é uma coisa que também já vai acostumando um pouco, muito, ou acomodando, né? Até mesmo nós, Igreja do Senhor, vamos mesmo nos acomodando e talvez estamos mesmo como o levita e o sacerdote, que a vida inteira a gente aprendeu que eles estavam aí, passaram de largo, né? Porque estavam atrasados, atarefados, ou não tiveram motivação, né, para poder estar ajudando aí este homem. Às vezes também o que falta, né, nesse tema, né, para nós é essa motivação do compromisso com a vida, né, que a gente precisa e que talvez a gente não vai conseguir atingir aquele que está lá passando na televisão, mas a gente consiga atender aquele que talvez está aí no nosso prédio, que é nosso vizinho, né, essa mulher que está aí do nosso lado, né, e que sofre também violência, essa criança, né, que a gente percebe no dia a dia, né, que alguma coisa ela traz consigo e que a gente precisa do compromisso com esses, né, e do compromisso com os nossos,
que estão aí fortalecidos para que eles também sejam, né, aí esses agentes de mudança, né, aí na interpretação do contexto que a gente está vivendo, certo? Então, era mais ou menos isso que a gente tem, talvez tenha algumas coisas a mais marcadas aí no Palavra que Ilumina a Vida, mas que depois que vocês colocarem também, a gente pode retornar, né? De repente vocês concordam com o que eu falei ou não concordam com nada, né? Disso que a gente ficou aqui falando o tempo inteiro na cabeça de vocês, mas a gente pode agora também ver, né? E ouvir um pouco mais e aprender junto aí naquilo que tem, né? Para poder estar nos ajudando, como o Luiz direcionar aí. Rosa, você precisa abrir seu microfone. Tá bom. Então tá. Obrigada, pastora, viu? Eu sempre acho esse tema muito difícil, porque ele é tão doloroso, ele é tão trágico, né? No sentido assim, de que realmente ele toca no mais profundo de nós, que eu acho que a gente, no fundo, vai desenvolvendo algumas capacidades de resistir e de não se deixar tocar profundamente por ele, né? Então, assim, acho que o grande drama da gente como cristão é não perder a sensibilidade, né, para situações desse tipo, porque a violência vai se banalizando de tal forma e a gente também vai se dando conta de que tem é quase como se fosse um pecado estrutural assim na sociedade. A estrutura ela é organizada, parece, para não favorecer muitos, né? Que a gente vai ficando assim um pouco cuidadosa até no dizer e no fazer as coisas. Eu acho, por isso que eu acho que o tema é muito difícil, né? Ele tem que nos incomodar muito, ele tem que estar sempre na frente da gente, porque senão a gente perde a sensibilidade, né? Eu estava lendo aqui na página 25, pastor, a primeira frase da palavra que ilumina a vida, eu acho que ela é extremamente wesleyana, diz assim, ó, a parábola do samaritano acontece no caminho. E a palavra caminho para Wesley é uma palavra fundamental, porque ele diz que, na verdade, a vida vai se vivendo no caminho e que a gente vai achando soluções para resolver as questões que a experiência da fé nos coloca na caminhada, né? Esse é o caráter mais dinâmico da obra dele, eu acho super interessante. Mas, enfim, eu acho que a gente está, talvez, imerso na mais profunda experiência de violência que a gente tem a notícia, né? No sentido como humanidade, porque nós temos notícias de pandemias anteriores, mas não vivemos nenhuma delas, essa é a primeira. Então, eu me sinto assim um pouco tocada por todos os lados, né? E um pouco, às vezes, sem saber o que fazer efetivamente, como grande grupo, mais como individualidade, assim, sei lá. Vamos abrir, vamos trocar figurinha sem compromisso nenhum de ter ideia fechada, assim, né? Um caminho certo para. Mas, assim, vamos abrir para as nossas considerações, as nossas preocupações. Quem quer falar? Darlene? Não, é que tem que abrir os microfones, né, Luiz? Acho que cada um abre Então, cada um abre o seu, porque tem então. alguns aqui que eu fechei, mas a própria pessoa fechou também, daí eu não consigo abrir. Tá bom, tá bom. Quem quiser falar, por favor, abre o seu microfone. Vamos lá, então, gente. Talvez eu quisesse ouvir um pouquinho da Rosália, porque essa semana também nós participamos, né, ali da rede de mulher, e eu até comentei, né, nos nossos motivos de oração, porque a reunião foi na quinta, e aí, então, à tarde a gente ora pela violência da mulher, mas também na nossa cidade de Piracicaba, a violência está acontecendo mesmo. Eu tinha marcado também essa questão do caminho, né? Até anotei aqui, que a gente vai ajudar as pessoas na nossa caminhada mesmo, né? No momento que a gente estiver caminhando. Mas na nossa cidade de Piracicaba, a violência não está só contra a mulher, né? Então, a gente cresceu o número de violência a idosos agora na pandemia,
né? Então, cresceu a questão dos vícios, cresceu a violência à criança, o abandono, né, de crianças no centro da cidade. Então, tudo isso foi colocado essa semana também para nós, né, na reunião, assim, de grupos que foram falando. E aí, então, a gente precisa dessa atenção e desse olhar, né? Então, a Rosália está desenvolvendo aí esses temas, talvez ela pudesse também acrescentar e dizer para a gente como a gente consegue, de maneira muito prática, assim, né, tá ajudando. E como a Rosa disse, é um tema, assim, que a gente tem até medo, né, de ficar, né, falando ou se envolvendo, mas que é necessário, que acontece no caminho, né, a gente vai se dar conta. A Rosália pode ajudar a gente aí? Sim, sim. Bom dia a todos. Nós estamos representando, eu e a pastora, a Sociedade Metodista de Mulheres na rede de atenção à violência das mulheres na cidade de Piracicaba. Está havendo uma construção bastante interessante de todo o fluxo de atendimento. Então, eu acho que o que dá para sentir nesse 1 ano e meio que eu estou participando é quantas pessoas estão envolvidas na cidade em função de melhor acolhida das pessoas. Já vi muita coisa política, mas já vi muita coisa de atuação plena mesmo. Isso é interessante, porque como a Rosa diz, e muito bem falou a pastora, a gente vai se acostumando, mas ao mesmo tempo a gente vai se incomodando quando a gente tem a consciência dessa limitação que nós temos enquanto humanos de ficar se acostumando com a violência, com o que está ruim perto e a gente não pode fazer nada. Eu acho que são situações em que o nosso lado cristão tem que ficar incomodado que a gente não fez alguma coisa. Acho que as políticas públicas aqui em Piracicaba estão melhores, mas estão longe de estar efetivas. Mas a gente tem percebido um aumento do direcionamento adequado, de uma escuta adequada para essa mulher. E a preocupação durante a pandemia de dar mais atenção ainda a essas situações. Eu acho que até em breve vai sair a cartilha do fluxo. Foi uma construção muito interessante. Nós passamos 6 meses construindo o fluxo de atendimento da cidade. Nenhuma secretaria tinha esse fluxo de atendimento. Todo mundo sabia onde ia, mas não estava escrito. Então, foram construções. Só o fluxo da saúde teve 20 versões. A gente começou, foi muito, e um conversando com o outro. É claro que em ano de eleição as coisas ficam um pouco diferentes, mas também não se perderá tudo isso. Então, acho que no caminho, cada uma vai se despertando, vai vendo quais são as suas habilidades que você possa ajudar o outro. Eu me sinto muito incomodada com essa situação da pandemia, da banalização do sofrimento alheio, banalização da situação de gravidade. Todo mundo decretou que não tem mais pandemia, então vamos voltar. A vida eu não normal. eu não consigo. Isso me incomoda. Nem perto de mim eu vejo essa flexibilização, porque não se aguenta mais. Eu acho que o sofrimento acaba pressionando que a pessoa faça um filtro cor-de-rosa, um filtro azul, sei lá, que roxo, que cor que ela quer escolher para ver a vida. Então, ver a vida de uma forma um pouco mais real não é para qualquer pessoa, eu acho. As pessoas acabam fugindo da realidade. E eu acho que essa parábola do samaritano, ela tem que incomodar, sempre. Senão ela não tem reflexo, né? Se a gente ficar cumprindo só o formal, o
o pequeno vai ficar deixado de lado, né? Então, pastora, não sei se é exatamente isso, né, mas eu acho que a gente tem bastante coisa interessante. Uma das coisas que eu posso destacar é a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil. Eles fazem um trabalho sensacional. O pessoal da saúde também, do CRAS. Então, muita coisa a gente tem escutado que nunca foi a minha realidade, né? Então, a minha realidade é muito longe dessa violência, eu acho que da maioria de nós. Então, fazer parte disso é uma coisa que alegra. E alegra estar fazendo alguma coisa nessa caminhada, porque eu achei que eu nunca ia conseguir fazer nada. Eu olhava uma mulher que estava no... Eu sempre vejo uma moça com uma cara de sofredor muito grande no sinal, e a cada ano ela está grávida. E eu falo que ela desafia o meu ser cristão, porque com ela exatamente eu não consigo fazer nada. Mas quem sabe eu consiga fazer com outros, né? Então, é sempre um desafio. Devolvo a palavra agora. Eu fico sempre achando um pouco que a gente tem poucas oportunidades formais, Rosália, de se engajar numa luta que já esteja organizada, que é mais fácil do que fazer o que vocês estão fazendo, ou já fizeram até agora, que é organizar os processos, né? E sempre fico achando que a igreja deveria ser um lugar onde a gente expusesse mais isso, no sentido de trazer para dentro da igreja, ou no culto, ou na escola dominical, enfim, nas mais diversas situações, os relatos do que existe próximo de nós e que poderia ser o lugar onde a gente desse aquelas horas por semana que a gente tem disponíveis para ajudar. E com isso a gente também fosse se engajando mais e se entregando mais, né? Então, assim, eu só queria pensar isso, que quando a gente voltar, quem sabe a gente poderia ter um dia de relato de projetos, alguma coisa do tipo que a gente pudesse dizer para a igreja, não precisa ficar só sentada no banco, né? Aqui é possível fazer alguma coisa e não precisa também liderar o processo, que às vezes isso assusta, atemoriza as pessoas, mas dá para se engajar. Eu acho que esse é um trabalho extremamente interessante que a gente precisaria pensar, bem sério, né? Sim. Vamos lá, quem mais? Su, Luciana, Divaldo, Luiz, Marlene, Cláudia. Oi, Rosa, quero falar um pouquinho também. Então vai. Pastora, eu sou Edna, eu sou daqui de Rondonópolis, no Mato Grosso. Por isso que aqui está quente, viu? A Edna é a nossa representante interestadual da classe alternativa. Obrigada, Rosa. E ecumênica, né? Porque ela é da Holiness. É verdade, ela é da Holiness. E eu também trabalho com as violências. Eu trabalho no sistema sócio-jurídico e também na Secretaria Municipal de Saúde. Nos dois espaços eu trabalho com todas as violências. E nesse período de pandemia, realmente aumentou muito a violência. Então, nós estamos... o mês de julho foi um mês assim que parecia que eu não ia conseguir mais respirar de tanto trabalho que tinha de processo vindo do sistema jurídico para a gente fazer a avaliação psicossocial. Eu cheguei num ponto que esse mês eu não aguentei mais de tanto processo, eu desisti do fórum. Aí eu pedi para encerrar o meu contrato, depois de 2 anos eu não vou continuar não. Meu processo seletivo foi para 4 anos, mas eu vou parar com 2. Porque é muita coisa mesmo. Então, nós precisamos de fazer desse nosso caminho realmente um momento de se importar com o nosso próximo. E eu tenho feito isso, acredito que na minha vida profissional. Sou assistente social e tenho acompanhado as diversas formas de violência. Tenho falado muito sobre violência, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Não é masoquismo, não é gostar de coisa ruim,
mas é falar da prevenção da violência. Então, eu tenho feito isso e acredito que é uma parte da minha contribuição para fazer o enfrentamento da violência. E assim como a Rosália disse, que as políticas públicas, elas são fracas, eu acredito que são, eu vivencio elas e sei que são mesmo, mas ainda assim nós temos tido muito sucesso nesse trabalho. Nós temos também a Secretaria de Saúde tem uma parceria com a Polícia Militar e a gente faz um trabalho junto com a polícia de ir nas casas das vítimas, né, e fazer um acompanhamento social, psicológico e também médico com as vítimas, se for necessário. E por mais que eu já tenha vivenciado no meu cotidiano profissional diferentes formas de violência, eu ainda me surpreendo quando pego um caso. Aí eu olho, essa semana foi assim muito difícil. Essa semana eu tive 2 casos de violência envolvendo violência sexual contra criança. E nos 2 casos, dentro de casa, como a gente sabe que a maioria dessa violência acontece dentro de casa, e a gente fica, de certa forma, atada, né? O que eu posso fazer para ajudar? Então, além de escutar, de fazer algumas intervenções, de fazer alguns encaminhamentos, o que mais eu posso fazer é orar. Eu tenho feito as famílias que nós temos atendido. Outra coisa que nos estressou muito é a violência contra a mulher tem sido assim, o número de casos, a gente pode dizer, as estatísticas dizem que aumentou 40%, né? Mas na prática eu acho que 80%. E a juíza é assim, chegou o processo, normalmente, muitos desses casos, normalmente não, mas muitos desses o agressor está preso. E a juíza quer que a gente faça assim, da noite para o dia. Então, você tem que sair correndo, fazer a visita, fazer o relatório, porque o advogado está em cima e quer soltar o agressor e a gente tem que dar conta do trabalho para dar um suporte para a juíza tomar a decisão. E realmente tem acontecido muito, muito mesmo. Então, nós precisamos de fazer esse enfrentamento, precisamos de falar mais sobre isso. Acredito que a igreja precisa se envolver mais com essas questões sociais que estão postas e que estão próximas de nós. Elas não estão distantes. Muitas vezes nós temos situações de pessoas que vivenciam o seu cotidiano dentro da igreja, e a gente chega lá para você fazer o estudo e você se depara com esta realidade, isso me entristece 2 vezes, porque além da situação e o testemunho que essa pessoa está dando. Então, acaba que faz até com que a vida religiosa, o nosso compromisso, muitas vezes acaba ficando em descrédito diante de outras pessoas. Então, a gente realmente cuidar desse nosso próximo, nós precisamos de vivenciar esse amor de Deus nas nossas vidas práticas. E nada melhor do que a gente sair da nossa zona de conforto e ir lá, né, sentar junto com uma vítima e perguntar para ela, por exemplo, por que ela está na 7ª gravidez, né? E ela não procurou um planejamento familiar, se é vontade dela, se é falta de orientação para um método anticoncepcional, sei lá. O que nós temos feito junto com essa vítima para a gente olhar e falar para ela, não, você pode procurar sim. Ontem à tarde eu fiz uma visita e a mulher estava na 7ª gravidez. Aí eu perguntei para ela se ela já tinha pensado em fazer um planejamento familiar. Não laqueadura, porque não é isso que eu queria ofertar para ela, embora eu quisesse,
na minha concepção própria, mas não era isso que eu quis ofertar. Eu perguntei do planejamento e ela disse que não sabia. Sabia que existia, mas não estava funcionando. Eu falei, está funcionando sim. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, trabalho meu programa de violência, está dentro do programa do Guarda-Chuva de Saúde da Mulher e o nosso. Então, você pode procurar, e daí na hora eu já citei para ela quais os documentos ela precisava com a enfermeira e passei os dias, os horários, tudo para ela procurar. Então, acho que isso é uma forma da gente estar fazendo o nosso caminhar, um caminhar comprometido com o nosso próximo. Então, o que eu posso de ir lá brigar com o cara porque ele está batendo na mulher? Mas eu preciso estar junto com ela, né, e fazer esse enfrentamento. Eu acho que são pequenas oportunidades que a gente tem e que a gente pode fazer uma diferença muito grande. Então, não é algo que é distante, realmente, não é, né? E a gente precisa fazer isso. Eu fico contente que a pastora e a Rosália estão participando da rede de atenção à mulher que sofreu violência e gostaria que essa realidade estivesse mais presente dentro da igreja, porque não é o que eu tenho visto, infelizmente. Obrigada. Rosa, eu queria complementar um minuto a fala da Edna, porque me lembrei que na nossa reunião da rede, a Tatiana Bonini, que é a coordenadora da saúde básica, fez um relato que eu acho que pode ajudar a Edna pessoalmente. Ela falou que nesses tempos de pandemia está havendo uma dificuldade e, ao mesmo tempo, um acompanhamento dos profissionais que estão envolvidos em relação tanto à pandemia quanto à questão do aumento da violência, porque eles estão em luto, que eles veem tanto sofrimento, tanta desgraça, que faz parte disso tudo vivenciar esse luto. Talvez, Edna, você esteja vivenciando um luto e talvez você precise de uma ajuda para suportar isso. Aqui em Piracicaba, os enfermeiros estão com essa ajuda, existe na Secretaria de Saúde um atendimento que falam, tem psicólogos que estão voltados para essa situação, para dar suporte para quem faz o suporte direto para essas situações. Então, talvez você esteja pensando em desistir porque a sobrecarga está muito grande, mas talvez se você tiver alguma ajuda, possa lhe ajudar. Então, era esse complemento que eu queria dar. É verdade, na Secretaria de Saúde daqui, a gente também tem esse suporte. E na Secretaria de Saúde eu recebo essa ajuda. O que eu não quero mais é o sistema jurídico, porque eu acho o sistema jurídico muito, muito, muito pior para a gente trabalhar do que na saúde, do que na assistência social, que eu já trabalhei. Então, o jurídico realmente já me cansou, não dou conta mais, sabe? É muita coisa mesmo. E também a gente se vê muitas vezes tolhida, por isso que não dá para continuar. E eu não tenho uma experiência prática tão concreta nessas situações, mas assim, eu suponho que haja os níveis de tensão devem ser tão grandes, porque é um confronto com a realidade tão intenso mesmo, tão cotidiano, que eu imagino que as possibilidades de continuidade, elas também têm que ser estudadas, né? Pensadas, que deve esgotar mesmo, deve ter momentos em que o indivíduo precisa esse afastamento para depois poder voltar. Né? No caso que a já está falando, provavelmente não tem outro jeito senão oficialmente se afastar. Mas o ideal seria que pudesse ser um trabalho que efetivamente tivesse
períodos compensatórios, assim, né, para um afastamento saudável, né, dessas questões. O que a gente tem clareza mesmo é que é muito difícil, né, muito pesada esse exercício. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficando clara para a gente mesmo, né? Eu fico com a sensação, pastora, de que esse trabalho que vocês vêm fazendo, que tem me chamado a atenção há muito tempo já, a gente não tem tido a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu tenho pensado, ele poderia mesmo ser estendido para algumas pessoas mais na igreja. Nós temos mais gente que poderia talvez ajudar e até, de alguma maneira, contribuir e também aliviar vocês duas que estão puxando esse trabalho mais pesado, né? Mas, assim, é só uma reflexão que talvez no retorno a gente pudesse reforçar esse grupo, né? De estender para algumas outras pessoas. Quem sabe algumas de nós nos descobrimos assim capazes de ajudar numa situação num tema tão difícil, né? Num tema tão complicado e tão real, porque não é a pandemia e passar a pandemia que vai passar o problema, nós sabemos. A pandemia só está evidenciando mais e mais, né? Mais alguma contribuição, gente? Mais alguma coisa que a gente queira falar? Meire, Pedro, Newton, Suzana, Marlene, Luciana, Edivaldo. Edivaldo. Tem que abrir, Edivaldo. Ó, abrir. Aí. Okay. Uhum. Na verdade, eu quero, assim, cumprimentar a pastora Laurilene pela exposição e também por aquilo que a sua exposição me suscitou, do ponto de vista, assim, de reflexão, né? O que eu vou colocar não está em nenhum momento em desacordo com o conjunto das questões que estão sendo desenvolvidas e que eu acho que essa parte é a mais importante daquilo de como a gente atua, né? Com as nossas ações, de como a gente enfrenta essas situações do cotidiano. Mas talvez alguns níveis, assim, mais para a gente considerar. Acho que são 3 personagens que estão, né, frente à pessoa que sofreu violência no caminho. É o levita, o sacerdote e o samaritano. O levita e o sacerdote, eles fazem parte da estrutura. Rosa já fez uma fala associada à estrutura, né? O samaritano, a gente sabe que desde o Antigo Testamento é um povo que é visto com escárnio pelo lugar do centro, né? E é sabido que Jesus faz muitas vezes esse caminho, né? Da Galileia a Jerusalém e vice-versa. E até os seus discípulos disseram, vamos desviar do caminho, não vamos passar entre os samaritanos. E Jesus passa, né? E há, inclusive, o encontro de Jesus com a samaritana, né? Então, eu acho que o que isso me sugere, na minha reflexão assim, é que a construção das coisas e a própria verdade, ela não está no centro, ela está na margem, está na periferia. Se a gente joga isso numa perspectiva mais global, nós estamos vivendo isso. Na geopolítica, mundialmente falando, há centros e há periferias, né? A África é periferia, né? A América Latina é periferia, a Ásia é periferia. E dentro dos centros, né, como a Europa, Estados Unidos e o Japão, existem periferias também. E a pandemia abre essas fissuras, inclusive nos centros ricos, né? Quer dizer, a pandemia ela desnudou que a estrutura do capital, junto com a estrutura do Estado, e aí sendo sensível à fala da Edna, que é amarrado por uma estrutura jurídica, né, e impede a gente de amar. Eu acho que esse é o problema. Estava lembrando que no final da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, ele diz assim, nós temos que caminhar, mas sabendo que vivemos num mundo onde é difícil de amar o outro, né? Paulo Freire vem de uma tradição cristã, é verdade. Então, nós estamos numa estrutura que é difícil de amar o outro. Acho que
a fala da Rosália, da Rosa, da Edna, né, revelam, quer dizer, que não é fácil o gesto de se colocar no lugar da margem, como o samaritano se coloca, porque a estrutura ela se impõe com muita força. E essa estrutura é a estrutura do Estado, do capital, do direito, a estrutura jurídica que amarra todas essas coisas. Acho que se a gente toma a parábola como referência, mas para ler esse quadro todo, ela é muito interessante. E a gente fica se perguntando, né? Desde onde a gente se posiciona? Desde o lugar do levita, desde o lugar do sacerdote, ou desde o lugar do samaritano? O samaritano está à margem, ele está na periferia, ele não é a pessoa do centro. Então, ele não tem um compromisso com o templo de Jerusalém. Ele não tem esse compromisso. Ele pode parar no meio do caminho e se tornar impuro com aquele que sofre violência. Né? Eu acho que aqui está toda uma simbólica que ajuda a gente a compreender a dinâmica do tecido social. Né? Quer dizer, como é que a gente faz para, no meio dessas estruturas que se impõem sobre a gente pôr a mão nas pessoas que sofrem violência e se movimentar desde o centro. Né? E nesse sentido, então, me vinha muito à memória, na exposição da Laurilene, de um teólogo muito importante do século passado, um jesuíta, chamado Karl Rahner, e ele vai falar dos cristãos anônimos. Né? Então, o nosso mundo tem muitas pessoas que fazem o bem. E essas pessoas que fazem o bem são as pessoas chamadas de cristãos anônimas, porque elas não estão na estrutura das igrejas, né, das nossas igrejas. Elas estão fora, mas o fato de não professarem, não se moverem dentro desse código, elas não deixam efetivamente de fazer o bem. Então, nesse quadro da pandemia, a gente pode reconhecer que se o Estado fez a opção pela economia, se o Estado fez a opção pela estrutura jurídica e não se debruçou, não se ajoelhou diante do problema da saúde, muita gente se ajoelhou diante das pessoas mais necessitadas, que a gente não tem notícias. Né? Então, são esses cristãos anônimos que a gente pode nomear. E eu lembro de uma experiência que a mídia narrou de uma favela em São Paulo, que a despeito do Estado não chegar lá, eles dinamizaram uma dinâmica de distribuir coisas, materiais, alimentos e assim por diante, para que a favela pudesse se mover. Mas eu só estou, na verdade, fazendo essa reflexão no sentido de que eu acho que esse tema que a pastora apresenta e que cada uma das falas que foram apresentadas revelam que a grande angústia que nós portamos é realmente o que fazer, a quem servimos, né? E desde que lugar servimos. Se é do centro, se é da periferia, né? Se é do lugar do poder ou se é do lugar da margem. Né? Eu acho que as três perguntas que ela levanta, no que cremos, servimos e de quem temos que cuidar, são três questões decisivas que nos orientam. E na fala da própria Rosália, nós sempre vamos ficar com essa, para usar essa expressão talvez, uma certa consciência infeliz, porque nós estamos num mundo cuja estrutura é difícil e muitas vezes nos impede de amar o outro, de nos colocarmos, né, com o outro nesses gestos. Acho que essa é uma questão que toma a cada um de nós nesse processo e nessa própria reflexão. Então, eu gostaria muito mais de ampliar um pouco a reflexão, mas de não solucionar, porque não sei se de imediato há uma solução, mas reconhecer que é verdade que há muitas ações que vão sendo realizadas, como essas que foram faladas aqui agora, né, da Sociedade Metodista de Mulheres e outras atividades
e, enfim, de outras pessoas, instituições que vão se posicionando e agindo assim. Legal, João, legal. Acho que a Luciana queria falar, Luciana? Ah, pensei que tu tinha feito assim, tudo bem. Não estou te ouvindo, não estou ouvindo. Tá bom. Então, tá bom. Vamos caminhando já para um fechamento, né, gente? Eu fiquei com a sensação muito clara na aula de hoje de que nós temos, assim, algum caminho pela frente, assim, como grupo, né, dessa classe, né? Temos a Rosália, temos a pastora nesse grupo, que já estão um pouco misturados com essa questão, temos a Edna lá de longe. Quem sabe se nós, pouco a pouco, vamos, assim, nos organizando um pouco mais para pensar num braço, né, dessa sociedade de mulheres que possa ser mais ativo nessas questões, enfim, né? Eu fiquei com essa sensação de que tem alguma coisa aqui que a gente precisa ainda construir e descobrir. Não sei se eu estou me antecipando. Luiz, alguma coisa? Suzana, alguma coisa? Não, apenas mencionar e lembrar que também aqui do lado, né, em Santa Bárbara do Oeste, nós temos a pastora Ione, né, que milita nesta causa da defesa dos direitos da mulher e contra a violência da mulher, e eu tenho escutado algumas falas dela, algumas experiências que ela tem vivido aí em Santa Bárbara e na região de Santa Bárbara, né, muito impactantes, impressionantes. Então, em algum momento, talvez a gente podia, porque esse é um tema bem específico, né? A gente podia, dentro do espectro mais macro das violências, né? Essa é uma que ressaltou agora, a violência contra a mulher e contra a criança, especialmente nesse período da pandemia. Basta abrir o Facebook aí, ou as mídias sociais aí, volta e meia a gente está vendo notícias das mais escabrosas possíveis, né? Contra a criança e contra a mulher. Então, em algum momento, a gente poderia, talvez, fazer um pouco um debate bem específico sobre isso, né? Com estas pessoas que estão envolvidas concretamente, né? E, evidentemente, isso estimularia outros a somar o seu grãozinho de areia, né? É isso aí. Legal. Volta para a pastora para fazer um fechamento. Pastora, há necessidade? Quer fazer? Não, eu penso que a gente conclui, né, agradecendo mesmo aí, né, a oportunidade de compartilhar, né, da lição e da palavra, e agradecendo, né, todas as reações que foram tão necessárias, né, eu ouvindo o Edivaldo, eu fui anotando, Edivaldo, porque a gente pastor tem mania de falar, não, isso pode virar sermão, né? Então, aí eu já fui anotando mais coisa que você foi falando, porque durante a semana, quando eu fui lendo, eu fui falando, eu acho que eu vou querer pregar sobre isso. Eu não gosto de Novo Testamento, né? Eu gosto de história lá no Antigo Testamento, assim. Mas aí eu falava, olha, eu acho que eu vou querer pregar. E você foi falando, eu já fui anotando bastante coisa, falando, olha, isso vai virar sermão, né? Com relação a Ione, eu peguei bastante coisa com ela, né? Bastante livro e coisa que eu falo com a Rosália assim, eu não vou participar lá porque assim, não sei, a cultura da gente a gente parece que foi criado mais para poder se afastar dessas situações do que se chegar a essas situações, né? Então no início eu falava com a Rosália, eu não vou ficar lá olhando, né? E nem porque eu não vou, não sei o que fazer, né? E ela falava, vamos junto, que a gente cresce junto lá, né? Então, aí no ir junto, aí eu fui também dialogando com a Ione, ela vai me passando, estou fazendo parte de um grupo, né, de escuta ativa, né, que é você escutar mesmo mulheres que vêm desse contexto de violência, né, e depois você dialoga com outras auxiliares, né, então aí junto a gente vai, né, tomando experiência. A gente estava agendado para o final de março uma conversa da Rosália com a Sociedade de Mulheres, onde a gente ia trazer mais mulheres, né, para poder a gente tá pensando, né, no tema e voltando a igreja para a necessidade das mulheres que estão mais próximas de nós, né? Então, a gente tem pensado nisso, mas veio a pandemia e com isso nosso contexto mudou um pouco, então agora é tempo da gente aguardar, né, e ver como que vai discorrer lá na frente, né? Mas sabendo que a gente está vivendo, né, esse momento, não passou,
né, embora as pessoas não estejam com tanto compromisso, né, mas que a gente, enquanto igreja, né, precisa primeiro ter o compromisso com a vida. Acho que esse compromisso do samaritano talvez traga isso para nós nesse tempo da pandemia. Né? O nosso compromisso é com a vida e não com decretos. Né? As pessoas ficam falando, não, mas já tem um decreto que pode. Não, mas por que não abriu ainda? O decreto falou que era para semana passada. Né? Então, aí, olha, o nosso compromisso é com a vida, né? E não só com os decretos que vão se fazendo, porque às vezes o decreto está bem distante da realidade. Né, daquilo que a gente há outros interesses, né, professor? Né, então, e há outros interesses. Então, aí a gente precisa desse compromisso, né? Talvez é isso que a parábola nessa manhã queira trazer para nós. Muito obrigada. Tá bom. Vamos terminando então, né, pessoal? Eu acho que a aula de hoje foi uma aula especial. Acho que a gente precisa estar mais atento aos recados, né, que vão aparecendo na nossa caminhada. O caminho, segundo o Wesley, já é por si só interessantíssimo e eu acho que ele traz recados para nós mesmos. Né? Vamos fazer uma oração para terminar? Vou pedir que o Luiz ore por nós, para encerrar esse momento e até que nós nos encontremos na próxima semana. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por este momento que podemos passar juntos nesta manhã, estudando a Tua Palavra e estes temas tão impactantes e tão necessários para a nossa sociedade contemporânea e para a nossa atuação como igreja. Senhor nosso Deus, nós lembramos daquelas pessoas que estão na linha de frente. Aqui ouvimos o depoimento da Edna e, como ela, talvez tantos estão sofrendo com todas essas situações. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que Tu possas dispensar a nutrição necessária espiritual para a vida destas pessoas que militam nesta fronteira tão difícil e com tantas necessidades de forças e de estar com o espírito conectado com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, para que elas possam, assim, Deus, transmitir isto às pessoas com quem trabalham. Abençoa, Senhor, a semana que nós estamos iniciando. Nós oramos já de antemão por todas as atividades que a igreja vai desenvolver nessa semana e cada um de nós. Abençoa todas as famílias aqui representadas e as famílias da nossa igreja, da nossa cidade. Nós te rogamos, ó Deus, a Tua bênção e descansamos nas Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. É uma boa semana para todos nós, né? Para os que são nossos professores aí, já estou mandando agora à tarde a lista a distribuição das nossas aulas. Então, vou pedir que cada um dê uma olhadinha lá depois das 3h30, 4h, para ver a distribuição das lições e se cada um pode contribuir naquelas datas que foram propostas, tá bom? Rosa, no próximo domingo eu não estarei. A Luciana já se foi, agora que eu vi aqui que ela deixou um recadinho que precisava sair mais cedo e tal, mas durante a semana vamos acertar aquele esquema, ver se ela poderá assumir aí a liderança do Zoom, tá bom? Obrigado. Tá bom. Então, boa semana para todo mundo. Tá? Tchau. Tchau, boa semana. Professora, mais uma vez. Obrigada.